E agora vamos, sem mais delongas, introduzir ele. Eu. Os homens querem ser como eu. As mulheres querem conhecer meu pacotão anticrime. Sérgio Fernando Moro, fala, meu querido. E aí, como vai? Tudo tranquilo? Tudo bem. Tudo certinho. Obrigado pela moral, obrigado pela colher de chá. Não, Você que tá é aqui isso, hoje. um prazer estar aqui, mandar um abraço para todo mundo aqui. Pô, bem legal. Eu fiquei curioso de saber da onde que é o colega ali que disse que é pé avermelhado. Vamos chamar de Tolê, para facilitar. Depois ele revela. Isso, então. lá de Maringá. Estudei na UEM também, nascido, Opa. criado, vivido lá em território maringaense. Ah, que legal, bacana, hein? Então a gente capaz de ter se encontrado lá na UEM. Eu sou mais novo, provavelmente, que você, mas talvez a gente tenha se cruzado lá, talvez tenha sido veterano ou calouro na época. Ah, então tá será? bom. Mas é isso aí, Maringá em peso aqui no nosso André Marinho Show de hoje, mas de fato, posso dispensar o senhor aqui? Vamos Claro, pode chamar de ministro, tô tranquilo. O ministro está tranquilo, vamos que vamos. Então, ministro. Não, tô brincando. Ministro, Sérgio, Moro, Fernando. Não, Moro tá bom, Vamos Sérgio de Moro, tá vamos de bom, Moro, como vamos de preferir, Moro. como preferir. Moro. A gente não tem essa formalidade, não. Vamos começar do começo ou do fim? Vamos do fim, pelo menos do presente, melhor dizendo. Tá. Decisão recente do TRE de São Paulo, certo? Sim, é verdade, é verdade. Foi pego com a calça curta, você estava esperando essa decisão. Como é que foi sua primeira reação a partir desse impacto que, querendo ou não, é definidor para suas pretensões políticas olhando adiante? Olha, eu tinha aceito o convite do União Brasil para vir para São Paulo. Eles têm um projeto político, eles precisam consolidar uma frente contra essa polarização. E eu acabei aceitando, porque eu tenho meus vínculos com São Paulo. A gente veio bem calçado com os advogados. Então, estava morando aqui em São Paulo já há algum tempo, em hotel e tudo. A gente alugou, evidentemente, um flat para um projeto mais de longo prazo. E, no fundo, a legislação eleitoral é muito clara. O vínculo pode ser residencial, mas pode ser de outra natureza. E, em particular, o que eu sentia, eu recebi uma vez aqui uma premiação da Ordem do Ipiranga. Grão Cruz da Ordem do Ipiranga. Inclusive, fui eu que dei para o Serginho. Serginho, realmente você faz trabalhos inestimáveis para o nosso Brasil. Você gostou daquela faixa que eu posicionei com toda categoria, com toda milimetricamente no seu bruço? Você ficou realmente fantastic usando aquela faixa. Queria dizer isso. Mas desculpa a interrupção, perdão. Não, tá bom. Mas foi aquela premiação que a gente recebeu, e foi sim o João Dória que deu aquela premiação na época, mas foi um reconhecimento por aquele trabalho que a gente fez, que acho que foi importante para São Paulo, de pegar as lideranças do PCC, fundamental, tirar daqui de São Paulo e mandar para Presídio de Segurança Máxima e acabar com a capacidade deles continuarem comandando o crime. Porque o que acontece? 2006 teve aqueles atentados terroristas, deveriam ter sido transferidos, não foram, aí diz que teve um acordo, não sei se teve acordo, não interessa. Sei que o efeito prático é não foram. E mandou aquela mensagem para o mundo do crime de que o governo não tem coragem de mexer com eles. Aí o que a gente fez? Primeiro momento que a gente assumiu o Ministério da Justiça, eu já procurei o governo em transição, né, que já era do João Dória, vamos fazer a transferência, ele concordou, diziam que não podiam fazer porque ia virar um salve geral no país, aí o país não é refém de criminoso. A gente fez, tomou todos os cuidados devidos e transferiu toda a cúpula, não foi só o chefão, tanto assim que nem ouve mais falar desses caras. É isso que eu te A última vez que você ouviu falar, por exemplo, de um cara como Marcola foi em 2019. Entendeu? Tinha que fazer, porque você tem que mandar um recado para o mundo do crime que o Estado não tem medo, que o governo não tem medo, que a sociedade de bem não tem medo. Então a gente fez essa transferência. Eu acho que enfraqueceu a organização, claro que não acabou com ela, evidente ela está aí forte, mas foi um passo necessário, porque o combate ao crime, além das medidas concretas, você tem que ter alguns atos simbólicos e mostrar que você não tem medo. Sem dúvida. Então a gente fez, aí teve o reconhecimento, teve aquela premiação, e uma das coisas que eu coloquei, olha, o próprio governo do Estado de São Paulo me deu essa condecoração, que é a maior do Estado, por serviços prestados a São Paulo e o seu povo. Então esse é um elemento importante, né, fora o fato de estar aqui na prática residindo em São Paulo. Aí a decisão pegou a gente de surpresa. Agora, não vou ficar também falando mal de ninguém, entendeu? Porque eu sou uma pessoa institucional. Mas o Eduardo Cunha, por acaso, teve essa mesma honraria? Não, pois é, o Eduardo Cunha uma talvez... Uma dúvida sincera aqui que eu tenho. Então, viu? O Eduardo Cunha é mais provável dele se unir a algum grupo aí, né? O contrário de combater grupo criminoso. Mas, enfim, aí
tomaram a decisão, pegou a gente de surpresa mesmo. Até na própria decisão eles falam, tem essa jurisprudência, tem a resolução do TSE que abriga a pretensão, mas a gente tem que mudar isso aí, né? Vamos pegar esse caso para mudar. Aí tudo bem, decidiram. Eu voltei para o Paraná. E no fundo também não fico triste, né? Porque o Paraná também é a minha terra, onde eu nasci, constituí família. E vou continuar meu projeto político lá no Paraná. Acho que esse é o ponto mais importante. Eu até falei ontem, né? A gente deu uma entrevista coletiva e falei, estou radiante de ter voltado para o Paraná. Embora eu lamento não poder aqui ser candidato a São Paulo. Você acha que esse é um caso claro daquele ditado que o destino escreve certo por linhas tortas? Você voltou... Eu acho que sim, acho que sim. Mas vou dizer assim, também estou bem representado. Claro. A minha esposa está aqui em São Paulo. Sim. Ela vai decidir-se ainda se vai concorrer ou não, mas talvez, por hora, ela é pré-candidata a deputada federal em São Paulo. Sim. Vai ser a minha voz aqui, carrega os mesmos valores, né? Todo o trabalho da Lava Jato foi essencial, ela está ali do meu lado. E ela também é uma advogada vinculada às causas sociais, principalmente pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência. Então o nome Moro vai estar aqui, provavelmente numa cédula. Em São Paulo? Em São Paulo, na cédula eletrônica, na urna eletrônica. Cédula não tem mais, né? Olha aqui, tu fala aí. Rosângela Moro. Falou em cédula, eu já fico arrepiado aqui, tá ok? Já falou em papel e urna aí. Olha aqui, tu fala aí, tá ok? Mas vamos lá, Moro. A gente tem recebido aqui no André Marinho Show com... realmente o nosso espírito aqui é absolutamente democrático, plural, de todas as tribos. Semana que vem a gente vai estar recebendo o seu grande amor, Augusto Arruda Botelho, vai estar sentado aqui nessa cadeira. A gente tem recebido também várias figuras dessa fauna, dessa curiosa fauna política nacional. Pergunta para ele se ele vai explicar para os eleitores dele. Opa, aí, já está feita a pergunta. Quando ele era advogado da Odebrecht, se ele se sentia bem lá mentindo que o Odebrecht não roubava ninguém e não corrompia ninguém. Pronto, tá Porque eu acho que o papel do advogado é defender sempre o seu cliente. Mas assim, acho que ele tem que explicar para os eleitores dele também. Deixar isso claro. Obrigado pela primeira pergunta da entrevista, já tá resolvido aqui. Está fazendo meu trabalho para mim. Mas, de fato, Moro, a gente tem recebido com frequência aqui uma série de ex-aliados seus de não há muito. Pessoas que demonstraram uma frustração grande com o desenrolar das coisas, o estado de coisas, como tudo acabou, enfim, acontecendo. A gente sabe da imprevisibilidade brutal que é a política, tudo muda numa fração de segundo. E realmente eu queria te dar uma oportunidade aqui, claro, porque toda história tem duas versões. Isso aqui é uma tribuna livre e vamos te dar o espaço aqui, o respeito ao contraditório, para você dar a tua versão dos fatos. Primeiramente, a gente recebeu ontem o Marcelo Brigadeiro, que ele é empresário do mundo MMA, youtuber, era simpatizante da sua campanha presidencial. E ele disse ontem, ele afirmou aqui, dando a entender que você teria caído numa armadilha do Luciano Bivar, porque ele já está em tese insinuando ou sinalizando para os parlamentares do União Brasil, todo mundo da base, de que vocês acompanham quem vocês quiserem aí no pleito presidencial, vocês têm autonomia, tudo numa suposta trama para, no final das contas, no segundo turno, cair no colo do Bolsonaro. Sua opinião sobre essa tese? Olha, acho que as explicações são normalmente mais singelas. A gente tem essa mania de pensar em teorias da conspiração. É sedutor. Né? Isso é sempre sedutor, isso gera filme, né? Gera histórias, sim, aumenta a audiência. Eu estava no Podemos, minha disposição era até o fim no Podemos, mas eu comecei a ter alguns problemas lá. Eu prefiro também não ficar externando publicamente, claro, mas eu vi que a candidatura estava ficando inviabilizada pelo isolamento do Podemos e pelo isolamento dentro do Podemos. E houve essa oportunidade de ir à União Brasil com a perspectiva de ter a legenda presidencial, sim, mas sabendo que seria algo difícil dentro do União Brasil pela resistência ali dentro também. Então eu fui, mas não foi numa situação na qual eu abandonei uma legenda presidencial para tentar um golpe de sorte ali no União Brasil. A minha percepção é que não teria a legenda presidencial pelos desdobrar dos acontecimentos. Então eu preferi fazer esse movimento e também ciente, olha, se não der certo a legenda presidencial, e eu peço aqui desculpas para o Marcelo Brigadeiro, né, por ter ele frustrado, e eu sei que muita gente ficou frustrado com isso, mas o fato, posso dizer assim, quem ficou mais frustrado com essa história fui eu, né?
eu estava preparado ali, a gente ia até realmente ao final, brigando e tal, mas eu precisaria ter as condições necessárias para concorrer, o que não estava tendo, infelizmente, dentro do partido. Então, fiz esse movimento e depois também ciente, olha, se não der certo, eu quero continuar participando da vida pública do país de alguma outra maneira. Então, concorrendo a algum outro cargo, no Executivo, ou no Legislativo, Senado, ou deputado, porque, André, o que eu acho? Se for confirmada a vitória de algum desses extremos, né, Lula ou Bolsonaro, o país vai passar por um período muito difícil. E aí a gente precisa ter alguma espécie de resistência, né, no bom sentido, dentro do Congresso ou nos governos estaduais. O país vai passar por dificuldade. Então, não vamos desistir do nosso país, vamos lutar de outra maneira e encontrar outros caminhos. Então, essa a ideia. Eu não fui, né, aí deixar muito claro, não fui enganado pelo Luciano Bivar, ele é o pré-candidato à presidência da República pela União Brasil, né? Eu fui, no entanto, à União Brasil com essa expectativa de que conseguisse ter ali a candidatura presidencial, mas isso acabou não sendo viabilizado. Não me foi dada essa garantia que eu teria. Nós tentaríamos construir. Não tendo sido possível, paciência, fazer o quê? Enfim, lógico que a bigorna da realidade, como eu costumo dizer, frase do Roberto Campos, ela sempre se impõe, mas na visão de aliados, admiradores, correligionários de outrora, não há muito tempo, eles ficam frustrados no sentido de ver que você era dono de uma tese que ninguém poderia, que raríssimos postulantes à presidência tinham, e no momento que você, óbvio que se torna um animal político e tem que dançar conforme a música, e se inserir e se viabilizar, você frustra o idealismo que era muito carregado, e ainda é em grande parte, na sua figura. E quando você, na visão desses aliados, se alia a uma figura como o Bivar, muitos deles descrevendo como uma brochada. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, eu carrego as mesmas bandeiras de sempre. Esse idealismo é comigo, faz parte aqui do meu DNA. Então, eu estou continuando na vida pública exatamente porque eu não desisti. Sim. Eu não dependo disso. Se eu quiser, for fazer outra coisa na minha vida. Inclusive, eu estava no exterior, voltei ao Brasil exatamente porque eu quero contribuir com o país. Agora, não significa que eu consigo carregar esse idealismo apenas numa candidatura presidencial. Boa. Né? Então, nós vamos lutar de outra forma. A gente nunca vai desistir. Então, a bandeira anticorrupção, a integridade na política, o combate à criminalidade, a segurança pública. E, no fundo, o que a gente precisa? Um centro que seja moderado politicamente, porque esses radicalismos são ruins, mas, do outro lado, o que a gente precisa ter firmeza em princípios e valores. E isso, pode ter certeza, quem me apoia, ou mesmo quem eventualmente ficou frustrado, que não é nenhuma brochada, no fundo é continuar a luta de uma outra forma. As pessoas têm que ter um pouco de compreensão. E eu sinto isso às vezes, né? Então eu ouvi de pessoas que dizem que me admiram ou admiravam, não sei. Ah, estou frustrado e tal, mas eu faço, meu amigo, eu tentei, né? Entendeu? Isso aqui não é brincadeira de criança, né? Isso aqui não é um mundo real. Então eu estou lutando e continuo lutando. Se fosse realmente para desistir, tinha caído fora. Zé, Moro, a gente, enfim, meus pais me ensinaram, só dá para confiar nos nossos próprios pais e em Deus. Na política, então, tem aquela frase célebre do Brizola, né, que a política ama a traição, mas odeia o traidor. E realmente é uma série de apunhaladas, de reviravoltas, coisas realmente que vão acontecendo que fogem do nosso controle, né? Eu queria perguntar, só aqui, te dar uma oportunidade final para a gente já passar para o próximo tema. Você acredita plenamente, você não pode acreditar em ninguém, esse é meu ponto, mas você acredita na idoneidade do Luciano Bivar? Luciano Bivar é o pré-candidato à presidência do União Brasil, ele tem se posicionado numa posição, posicionado na posição horrível, né? Ele tem se colocado numa situação de coragem também para disputar frente a esses dois extremos e oferecendo uma alternativa. Também está sofrendo uma série de ataques. Veja que o mundo político ele é relativamente cruel. Sim. A imprensa também é relativamente cruel. Então, sempre que você se coloca numa posição de risco, você começa a sofrer uma série de ataques. Então, é louvável que a União Brasil tenha essa posição, ao invés de estar, por exemplo, aderindo à candidatura do Lula, ou aderindo à candidatura do Bolsonaro. Vai apresentar a proposta dele
Até o momento, ele manteve a palavra do que sempre colocou para mim e tem sido sincero no que tem feito. E eu, né, o que eu entendo, eu vou contribuir com o projeto dele, para esse projeto de construção da tentativa de uma terceira via ou da construção de uma resistência após as eleições desse ano de 2022. Moro, a sua trajetória na magistratura, ela é eloquente, ela é, assim, óbvio que passiva de debate, e ela acirra ódios e paixões, você desperta um ódio visceral nos alvos que, eventualmente, você, na época como juiz, teve essas altercações, né, na justiça, mas eu queria te perguntar especificamente agora sobre como é que você vê, porque quem está olhando de fora, eu tenho a impressão que você é, assim, realmente alvo implacável de todos os lados, parece que medem você com uma régua mais rígida, de modo geral, e estão indo na sua jugular de todas as frentes. Como é que você faz para se manter firme no seu propósito e ao que você atribui você sendo alvejado de tantos lados simultaneamente? Esse país é um país acostumado ao crime, à corrupção, à impunidade, e você enfrentar isso vai te trazer inimigos. Até dá para dizer assim, ó, se você é um juiz criminal e você não tem inimigos, vamos dizer, tem alguma coisa de errado que você está fazendo, você não está fazendo bem o seu trabalho. Não deveria ser assim, porque eu fiz praticamente foi aplicar a lei. Agora, você aplicar a lei num país extremamente corrupto, não as pessoas, o povo brasileiro é de boa índole. Sem dúvida. Uma grande maioria, quase totalidade, honesta. Sem dúvida. Mas você tem, infelizmente, um sistema de privilégio e de impunidade. Privilégios jurídicos, se for privilegiado, todos os favores que tem aí, por exemplo, a classe política, toda essa busca de privilégios. E quando você luta contra isso, é natural que você se torne um alvo, você acaba se tornando muitas vezes uma voz pregando no deserto. E o que se tem muitas vezes é uma tentativa de desconstruir esse trabalho. Agora, o que eu acho engraçado, o pessoal ataca muito a Lava Jato, mas ninguém diz que não teve corrupção, ninguém diz que não foi roubada a Petrobras, e isso é inegável, né? A própria Petrobras recuperou 6 bilhões de reais que entraram nos cofres. Não é uma estimativa, um estudo, não, entrou dinheiro no cofre da Petrobras em decorrência do trabalho da Lava Jato. Isso aconteceu aonde? No planeta Marte? Né? Ou numa realidade paralela? Talvez o problema seja aquele negócio da Marvel, no multiverso, da realidade paralela, que as coisas estão acontecendo. Mas aconteceu aqui no Brasil, durante os governos do PT. E você aplicar a lei, né? Agora, você tem inimigos e você tem um país acostumado com a impunidade. Ontem eu vi no jornal, lá a história, Collor concorrendo ao governo de Alagoas. Né? O problema não é só o Lula, entendeu? Se o problema fosse o Lula apenas, seria um ponto. Agora você vê todos os personagens envolvidos em escândalos de corrupção voltando, e a imprensa vai criticar muitas vezes lá a mensagem do procurador, né? E suposta mensagem do procurador do juiz, e assim, Collor, Lula, Eduardo Cunha, roubo tudo do Brasil, da Petrobras, tudo isso que aconteceu, o Mensalão, PC Farias, tudo isso não tem problema nenhum. Né? Ou seja, tem alguma coisa de errado que a gente tem que consertar. Na mesma medida que tudo que você acabou de dizer está posto, está escancarado, está pacificado, isso aconteceu, só não vê quem não quer, só não vê quem realmente é compromissado em algum grau para tentar escamotear a verdade. Mas eu acho que está cada vez mais havendo um consenso na sociedade que sim, houve pela Lava Jato talvez erros processuais, nulidades foram de fato atestadas e confirmadas pelos tribunais superiores, filigranas jurídicas que servem de pretexto para anular grandes decisões. Não teve nulidade nenhuma, André. O pessoal muda a jurisprudência no caminho. Isso que eu queria te perguntar. Então, assim, a própria questão do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha estava sendo processado no Supremo. Sim. A denúncia do Procurador-Geral da República. Ele perde o mandato. O Supremo manda o caso dele para Curitiba. Sim. Para a Justiça Federal em Curitiba, para as minhas mãos. Tá? Nós julgamos, prendemos, decretamos a prisão,
O Supremo mantém a prisão, ele é condenado, é confirmada a sentença em segunda instância. De repente, o Supremo vem com o entendimento que esses casos tinham que ser julgados na Justiça Eleitoral. E aí anula toda a condenação e manda para a Justiça Eleitoral. 3, 4 anos depois. O próprio Supremo que mandou o caso para mim em Curitiba. Então, assim, nulidade, não tem nulidade nenhuma. A culpa nesses casos não é da Justiça em Curitiba, não é do procurador, não é do juiz. A culpa é um sistema que persegue a impunidade dos poderosos, é isso. Sem dúvida. E muda as regras, no meio do jogo. Então, assim, quando me falam excessos na Lava Jato, que é o excesso? Prender bandido? Prender corrupto? Esse é o excesso? Se esse é o excesso que nós temos, aí realmente o país está numa situação difícil. Moro, eu acho que esse é o X da questão aqui, para a gente deixar claro aqui, para todo mundo entender a sua visão. E você, enfim, obviamente, apresenta ela de forma contundente. Você diz que o X da questão é a mudança de regras. São decisões que acabam que o desenrolar dos fatos provam que são conflitantes, mas que originalmente o entendimento era dando sustentação e respaldo para as suas decisões originais. Você acha que houve, então, uma mudança de entendimento deliberado desses tribunais com a intenção deliberada de anular essas questões? Não falei com a intenção deliberada, eu estou falando do efeito prático. Perfeito. O efeito prático é você alterar as regras do jogo, você tem consequências dentro do processo. Porque você combater a corrupção, vamos dizer assim, é uma questão de vontade. Sim. Né? Vontade institucional, vontade política. Não é fácil. Porque você sabe onde ela está. Você tem que fazer a investigação. Agora, quem quer encarar a responsabilidade de ir contra esses grandes corruptos e você combater a impunidade? Porque tudo tem um risco. Então, durante a Lava Jato, o Brasil estava mudando na direção certa. Que você não vai construir nenhuma democracia moderna mais igual, mais justa, com base em privilégio e com base em corrupção. E, de repente, você tem esses reveses. Agora, André, a gente também não pode ficar andando nos cantos, de cabeça baixa e se lamentando. O que a gente vai fazer? Vamos falar a verdade, vamos retomar essa briga, vamos levar isso ao Congresso Nacional, vamos levar isso aos governos executivos, porque a marcha da história não é a favor da corrupção, do privilégio, disso que a gente vê no Brasil hoje. A marcha da história caminha numa outra direção. Ou a gente não acredita nisso e desiste. Agora, a gente tem que lutar para isso. Agora, quando eu ouço, né, não é o seu caso, mas quando eu ouço tentativa de colocar a responsabilidade pela impunidade no juiz ou no procurador de Curitiba, sim. Isso é a maior inversão de valores que existe. Que os culpados pela impunidade, por exemplo, de Cunha, foram as pessoas que anularam a condenação dele, e não as pessoas que proferiram as decisões. Então, isso tem que deixar muito claro. Não concordo também em ataques pessoais contra ministros ou contra tribunais. Mas a verdade tem que ser dita, nem que seja colocado o dedo na ferida. Moro, você, sem dúvida alguma, não se enfrenta o sistema, não se enfrenta os poderosos impunemente, especialmente num país como o Brasil, isso está posto. Mas eu queria te perguntar especificamente, voltando à sua incursão política agora, daqui a pouco a gente também volta sobre toda a questão do seu legado. Eis que você volta para o seu Paraná. Isso. Tem o governador atual, Ratinho Júnior, que é muito bem avaliado, muitas pessoas dizem que ele está com uma reeleição encaminhada para todos os efeitos. E eis que, pelo andar da carruagem, você não anunciou oficialmente, mas a tendência é que você vá disputar a cadeira do Senado, que também, para todos os efeitos, até onde nos consta, você terá o seu avalista, padrinho, esse é um termo que é relativo, é subjetivo, mas a imprensa gosta de usar. Álvaro Dias, você está realmente já projetando esse possível duelo? Não, no fundo eu voltei ao Paraná, ontem dei uma entrevista coletiva, eu preferi não me colocar, vou disputar ao cargo X, porque eu acabei de voltar, a gente vai ter conversações políticas, né, com a comunidade política local, seja no União Brasil, seja também com os outros partidos. E o que eu quero fazer nesse primeiro momento é circular o estado do Paraná e ouvir as pessoas. Quais são os problemas, quais são as soluções que se busca, como eu poderia eventualmente ajudar, em que posição. Então a gente vai analisar esse cenário antes de tomar qualquer decisão. Eu sei que tem muita gente,
eu queria que você falasse de uma vez, então eu recebo o apoiador. Puxa, que frustrante, você não falou de novo. Então... Cara, eu falo assim, olha, o tempo da política é diferente, você tem que ter um pouquinho de paciência. Isso é verdade. As convenções partidárias são no final de julho, começo de agosto. Então a gente vai ver o cenário. Veja aqui em São Paulo, como estava antes de eu sair aqui do cenário. O Datena, dizendo que sai ou não sai. O Márcio França, dizendo que sai ou não sai do governo, do Estado, e talvez vá para Senado. E várias pessoas ali, sei lá, Zambelli ou coisa parecida, dizendo que talvez saísse do Senado ou não. Então, assim, na política é normal que essas definições sejam no momento apropriado. Sim. Não estou criticando ninguém aqui, Claro. né? Mas a gente tem que esperar o momento apropriado. Então, eu vou chegar lá e falar, olha, eu vou decidir isso no momento adequado. Assim como minha esposa, ela vai decidir se vai concorrer ou não a São Paulo aqui como deputada federal no momento apropriado. As pessoas têm que ter paciência. O duro é que a política ficou tão deteriorada e as pessoas olham um cenário de desesperança por conta desses extremismos, Total. que qualquer coisa elas querem se agarrar. Não é? Agora, o que eu diria, escolham bem no momento apropriado os seus candidatos a qualquer cargo. Agora, Moro, um nome que você não mencionou da série de possíveis postulantes à cadeira do Senado Federal pelo Estado de São Paulo é o seu ex-aliado Reniose Cuquier, que também esteve aqui conosco algumas semanas atrás. Sei. E ele dando a versão dos fatos da viagem de vocês para a Alemanha e também ele disse, de forma categórica, que mais uma oportunidade para você dar a sua versão dos fatos, que não houve diálogo da sua parte, foi algo que você, em tese, não jogou limpo e que do dia para a noite apareceu com essa decisão e deixou talvez ele surpreso, com a calça riada, querendo entender qual seria o próximo passo e ficou a ver navios com essa tua decisão. Por óbvio, você tem um recall maior e uma projeção política maior do que a dele comparativamente. Como é que se deu isso de fato? Porque, para todos os efeitos, foi um pouco estranho para quem estava olhando de fora, vocês lá brindando uma Paulaner no Bundestag. E no dia seguinte... Não, no Bundestag não podia beber. Não podia beber. Tá, mas ali nas imediações, eu imagino. E você, eventualmente, teve esse afastamento abrupto em relação ao Reni. Eu não rompi com ele. Não, eu não rompi com ele. O que aconteceu, eu mudei de partido. Foi na última semana da janela de transferência. Então, infelizmente, foi um pouco abrupto. E aconteceram uma série de fatos, naquela semana em particular, que motivaram a minha saída, tá? O que eu quero, no entanto, assim, o que eu digo, não vou ficar aí lavando roupa suja, eu acho que não cabe isso. Sim. Quis sair do Podemos, uma boa, não critiquei ninguém, até saíram depois algumas matérias um pouco maldosas contra mim, né, que acho que não tinha nada a ver, mas da minha parte eu não vou atacar ninguém, entendeu? E infelizmente não teve condições de tempo de fazer aquela comunicação, aquele diálogo. Mas eu saí do Podemos para a União Brasil por conta desse projeto maior. E em nada prejudiquei o Reni. Ele continua lá no Podemos, pode ser candidato ao que ele quiser. Ao Senado, a deputado federal, a deputado estadual, ao que ele quiser. Eu nunca falei um lá dele, né, de criticá-lo especificamente. E nem sou, e nem havia definido categoricamente aqui no estado de São Paulo que seria candidato ao Senado ou, eventualmente, a deputado. Então, assim, não acho que agir com deslealdade em relação a ninguém, não. Justo, mas eu também não justo. posso ficar, né, em um partido, tá, por conta de pessoas que estavam ali naquele partido com os seus projetos pessoais, em detrimento do meu projeto nacional, do que eu visualizava como melhor, não só para mim, mas para o projeto nacional naquele momento. E a gente, seguindo a fileira aqui dos muros de lamentações. Dos muros de lamentações aqui. Pô, mas só chamou gente falando, reclamando. Não, daqui a pouco a gente vai voltar aqui para o lado mais propositivo do presente, mas só para esse acerto Agora, de só contas para finalizar, né? Claro, eu desejo toda a sorte aí pro Reni. Eu acho que é uma pessoa que tem qualidades. Sim. Né? Nós convivemos nesse período da viagem, é uma pessoa que tem qualidades. Espero que ele tenha entendido essa movimentação. Mas se era esse o problema, ele está livre para concorrer ao Senado, né, se é esse o desejo dele, eu desejo sorte para ele. Recado está dado aí para o Reniose Cuquier. Vamos trazer agora Tolê Zoando. Fala, meu bom. Fala, meu nobre. Fala, meu consagrado. Manda bala aí. Tem alguma pergunta? Opa, temos perguntas muito interessantes.
Pablo Leite, Moro, dessa prateleira da terceira via, você já avaliou os candidatos? Pablo Marçal e Simone seria uma saída? Você tem uma opinião formada sobre o Pablo Marçal? Um dos franco-atiradores aí que apareceram após a sua Olha, eu normalmente ausência? eu tenho a seguinte opinião: qualquer coisa é melhor que Lula e Bolsonaro. Então, parte desse pressuposto. Mas o candidato do União Brasil é o Luciano Bivar, que tem estrutura partidária, vai ter tempo de TV, vai ter as condições ali de apresentar a candidatura dele, e é a candidatura que eu apoio dentro desse momento. Eu sei que as pessoas vêm com certo ceticismo, mas as pessoas também veem com muito ceticismo a candidatura dos demais, né? Tanto de Simone, como de Pablo Marçal, como de outros. Espero que o quadro político mude, porque eu sou contra esse radicalismo dos extremos, certo? Então mantenho, sim, essa esperança. Mas a gente já tem que pensar num cenário de que, e se um desses extremos ganharem? Né? Se Lula voltar e quiser privatizar de novo para o PT a Petrobras, né? Porque ficou discutindo se a Petrobras deve ser privatizada ou não, no governo do PT estava privatizado, só que em favor do PT, né? e de outros partidos aliados. Então, as ações que nós vamos ter que tomar ali adiante para evitar retrocessos. Eu acho que esse tem que ser o foco da atenção no presente momento. Mais alguma pergunta aí, Tolê? Tiago Santos, como falar sobre a desconstrução dos privilégios sem falar dos privilégios do judiciário e legislativo? Opa, realmente é um clamor, né? Pela alta casta do funcionalismo público e suas regalias aí. Olha, eu posso dizer, fui 22 anos juiz, tinha a aposentadoria, se continuasse, né? Sim. Trabalhando ali, limite de idade, tal, etc. Eu abri mão, né? Em prol de algo maior. Também abri mão. Eu acho que a gente não pode ficar preso, né, a essas, senão você vira um escravo. Vou ficar aqui no serviço público porque eu vou me aposentar e coisa assim e tal. Não, você tem que fazer o que a tua vida determina que você tenha que fazer, e você não pode abdicar dos seus sonhos simplesmente porque você se acomodou na vida. Então, eu particularmente acho, sim, que a gente vive numa sociedade muito desigual e que vários desses privilégios deveriam ser revogados. O principal deles, que é o privilégio da impunidade, que é equivalente no Brasil, em parte, ao tal do foro privilegiado. Então, o direito de você roubar os cofres públicos e não ser punido, que a gente vê toda hora por aí que está acontecendo. Se isso não revolta o cidadão, e esse, veja, é um privilégio odioso, né, quanto mais esses outros privilégios corporativos que a gente tem que discutir, né? Também evitar, assim, a gente tem que preservar um pouquinho algumas expectativas e o que foi feito. Então, muitas vezes a pessoa lá contribuiu a vida inteira dela, eu como juiz contribuía, descontava sempre do meu salário, tinha expectativa, então você também não pode cortar abruptamente. Agora, você pode discutir novos regimes para quem vai entrar, ou uma adaptação para quem está dentro. Isso tudo parte de discussões, né? Agora, nós realmente vivemos uma república de privilégios e tamanha desigualdade social. O pessoal fala assim, o Brasil é muito desigual. Sim, claro que é muito desigual. Você tem um país que a pessoa pode roubar e não ser punido, né? E imagina o resto, então. É isso, basicamente. É esse país que a gente quer? Não. Vamos trabalhar para mudar esse país. Seja no executivo, seja no legislativo, e seja falando a verdade, André, porque o mais difícil é esse. Aí você chama aqui um político e ele vai falar para você assim, não, o foro privilegiado não é nenhum privilégio, porque eu respondo diretamente no Supremo, que pode me condenar e tal. Tá, mas quantas pessoas são condenadas pelo Supremo? Né? E do outro lado, será mesmo, né? Enfim, a gente tem que colocar o dedo na ferida e apontar o que está de errado nesse país. E o que está de errado nesse país, ou pelo menos a constatação, no momento é a seguinte. Você que já revelou o teu lado geek, né, Moro? Que é o Império Contra-Ataca do Star Wars. De um lado, o consórcio Lula-Alckmin, nessa dita coalizão pela democracia, junto com as velhas raposas felpudas, aí, bem entranhadas aí no sistema, nas dobras do sistema também, que foram um pouco expelidas ali em 2018, mas estão de volta ali juntinhos. E o Bolsonaro com essa outra fração do sistema, com o consórcio
Lira, Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto e todo o baixo clero do centrão fisiológico, da orgia fisiológica que está campeando impune lá em Brasília, com orçamento secreto e todo tipo de penduricalho que a gente já está careca de saber. Diante disso, além disso, tem o judiciário que não morre de amores por você, como você bem sabe. Eu não sei se isso não dá para generalizar, mas esse é o sentimento de quem está olhando de fora. E uma figura como um Gilmar Mendes, um cara no Supremo que tem ainda... Um estadista, Gilmar Mendes, que está querendo na sua jugular. Muitas pessoas falam que você quer esse teu mandato para ter o foro privilegiado, que é a tua bandeira máxima, que você é contra e propõe revogar. Qual é a tua leitura desse tipo de acusação? Não, você faria uso, eventualmente? Não, eu sou contra o foro privilegiado e se eventualmente eu for eleito e puder renunciar, farei isso. Mas o fato é que, para mim, não interessa em nada, entendeu? Tanto que, se é assim, se eu tenho pessoas que não gostam de mim nos tribunais superiores, para mim é uma desvantagem. Então, nunca foi. O mandato é uma busca de levantar as bandeiras, de poder falar a verdade, e você também, igualmente, ter uma chance de mudar o país. Então, acho que todo mundo que persegue um mandato legislativo ou executivo tem que ter isso presente. E é isso que eu penso. Eu não estou procurando nenhum privilégio, alguma proteção jurídica, até porque não faria no menor sentido. Eu prefiro ser julgado na primeira instância, evidentemente. Tá? Agora, a gente não pode generalizar. Tem pessoas boas, claro, nos tribunais superiores. Nós temos ministros que defendem o combate à corrupção. O presidente atual, por exemplo, o ministro Fux, falou recentemente, não faz pouco tempo, falou: a corrupção é real. Olha, corrupção é real, todo o dinheiro estava na mala do Gedel, os 50 milhões, e não há nada que vocês possam me dizer que não estava aquele dinheiro naquela mala. É isso? Por aí. Sempre assim, isso. Com essa voz, Parece que está numa massagem tailandesa, Mas sim, o Gedel estava com dinheiro, eu vi que você repostou a minha frase. Você gostou, né? Prestigiei. Te dei aquela moral. Prestigiei, ministro. Tá. Mas é o fato, Tem ministros que têm um discurso veemente contra a corrupção, o Fux, o ministro Barroso, o próprio ministro Fachin. Agora, existe hoje um movimento contrário que defende o privilégio dos poderosos. É basicamente isso, e é contra isso que a população tem que se insurgir. E quem é de bem nesse país tem que se insurgir, porque... Por que o político pode roubar e não ser punido? É um absurdo. Moro, você ainda estava no governo na época que foi aventada, defendida com força dentro do Senado, pelo Grupo Muda Senado, se não me engano, a CPI da Lava Toga, que foi melada pela articulação de bastidores do Flávio Bolsonaro, que estava mais sujo, ainda está mais sujo do que pau de galinheiro. E naquele momento ele se uniu sorrateiramente com o PT e melou aquela tentativa. Você olhava com... Qual era a tua opinião em relação a essa... CPI da Lava Toga? A CPI da Lava Toga tinha um movimento legítimo de parlamentares que queriam apurar algumas suspeitas, alguns supostos ilícitos. O país, no entanto, vivia um momento um pouco delicado, porque era um momento de transição e havia uma certa desconfiança em relação às credenciais democráticas do novo governo. Então tinha uma certa tensão ali. Eu preferi, naquela época, como era ministro da Justiça e do Executivo, permanecer um pouco afastado desse debate, fazendo ali meu trabalho, sem prejuízo de eu defender uma série de coisas que sempre foram no intuito de melhorar o combate à criminalidade, inclusive contra a corrupção. Então, desde o início lá, em fevereiro ou março, eu já apresentei o projeto de lei anticrime, a gente fez essas ações contra o crime organizado, a gente fortaleceu a Polícia Federal, tudo para tentar evitar essa reação e a gente poder ir adiante. Mas eu não me envolvi diretamente nessa questão relacionada à CPI da Lava Toga. Muitas pessoas, Moro, atribuem talvez o maior passivo político que você tem acumulado no momento foi exatamente ter entrado no governo. Você cita as suas realizações concretas, objetivas, números de homicídios assim, diminuíram de forma sensível e isso é algo a ser louvado, inegavelmente. Mas, olhando agora, não bate aquele arrependimento, porque você está na incursão política agora, e isso é um handicap político que te assombra, de certa forma, no momento. Você ainda mantém a tua opinião que você não se arrepende daquela experiência? Eu tive uma oportunidade de trabalhar para o meu país como juiz da Lava Jato, comandando lá, tirando os casos, trabalhei em vários outros casos, grande traficante, caso Banestado, eu acho que sempre mantive a retidão no meu trabalho.
tive a oportunidade de fazer história, né? Vamos falar a verdade, a Operação Lava Jato fez história, e uma história positiva para o país. O momento que as pessoas viram a lei pode ser para todos no Brasil. E depois eu tive a oportunidade de ir para o Ministério da Justiça e veja, você tem muitas oportunidades ali de fazer, talvez pareça demônio, mas de você fazer o bem. Então você combater o crime organizado, você conseguir reduzir a taxa de criminalidade, você conseguir a interlocução com o Congresso para você modificar a legislação e tentar melhorar o sistema, tá? A gente revitalizou a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que é a prova do DNA, que é algo que estava esquecido aqui no Brasil, que é um instrumento poderosíssimo para você conseguir melhorar a investigação de crimes, que é um problema sério no Brasil. Então existe um mundo de realizações que transcende essa questão da política, da discussão da imprensa, da discussão do mundo político. Então você ter essa oportunidade é algo difícil de você realmente abrir mão. E acho que eu fiz boas coisas ali no Ministério da Justiça. Eu teria feito muito mais se tivesse tido condições de sair. Agora eu posso dizer para você, qualquer culpa que eu possa ter tido por ter entrado no governo, ela foi totalmente espiada com a minha saída. Porque eu entrei... Você acha que você demorou? Não demorei, eu tinha razões para permanecer até o momento que eu permaneci. Primeiro, eu apresentei o projeto de lei anticrime, precisava esperar que ele fosse votado no Congresso, que aconteceu só em dezembro de 2019. E a partir de então já tinha um movimento do presidente de interferência na Polícia Federal, que eu entendia, não, vou ficar aqui para proteger a Polícia Federal. Saí, né, e aí tem todas aquelas distorções, fake news, tal, etc. Tem um preço político a ser feito, mas eu saio com a consciência tranquila do dever cumprido, como eu fiz lá no governo federal. Vamos dizer, esse enfrentamento aqui do PCC, ninguém tinha feito. Desde 2006, é um passo óbvio que tinha que ser tomado, ninguém tinha feito, a gente foi lá e fez, entendeu? Vamos lá, você, Moro, tem a sua marca, as pessoas, obviamente você fez as suas aulas de fono, melhorou sua oratória, mais contundente, não foi? Pô, não, você continua me imitando do mesmo jeito, isso não, me gera uma frustração. Não, pera lá um pouquinho. Você tem que mudar a minha voz, então, melhorar também. Melhorou, eu percebi que você está mais assim, você faz essa mãozinha assim agora, aquela coisa assim. Mas o meu ponto principal é que ainda assim não dá para você simplesmente mutilar a pessoa e tentar ser quem você não é. Na política querem autenticidade. Mas você tem essa postura ainda sisuda, que é tua, não estou emitindo juízo de valor, mas o brasileiro gosta de saber de bastidores, da futrica, ali, realmente do que estava acontecendo ali por trás, e pelo menos tentar acessar a sua psicologia, o seu momento mental em determinados momentos. Sim. Vamos tentar citar alguns aqui, você diz o que mais ou menos estava passando na sua cabeça. Naquela famigerada reunião ministerial do dia 21 de abril. 21 de abril? 21 de abril de 2021. 22 de abril de 2021, que o então ministro Celso de Mello acabou revelando o teor. E o Bolsonaro falando aquela sequência infindável ali de palavrões. E ele vira, vou interferir! E ele olha para você, com o Mourão no meio, com aquela boquinha dele assim. E aí, qual foi o que clicou ali? Qual foi a fala que fez você perceber isso aqui? Eu não consigo compactuar, não. Eu já vinha num contínuo, né? Não foi aquela reunião, foi o momento da revelação. Não foi um eureka aquela reunião? Não, ali foi um momento que você teve isso bastante explicitado, mas já tinha falado comigo anteriormente, pessoalmente. Né? Eu tenho assim uma visão, né? Eu sou um juiz. Eu apliquei a lei durante toda a minha vida. Podem falar o que quiserem lá no PT, assim, teve corrupção, pessoas cometeram crime, a gente teve condenação, gente inclusive do PT, por exemplo, José Dirceu, tem a prova documental lá, reconhecido em 3 instâncias, de que foi dinheiro de corrupção para ele. Da Petrobras, Eduardo Cunha, a mesma coisa. Então não é uma questão pessoal, mas 3 instâncias decidem dessa forma. Eu fiz o meu trabalho imparcial. Eu vou ao governo, sou colocado numa situação de proteger gente de investigação, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu prefiro sair, né, do governo, como eu saí.
E foi isso que eu fiz. Basicamente, eu mantive a coerência. Quem não manteve foram os outros. Se achavam que eu ia para o governo para fazer coisa errada, se enganaram em relação à minha índole. Simples assim. Agora, eu acho que esse governo, ele perdeu uma série de oportunidades. Poderia ter sido um governo muito bem exitoso. Né? O seu pai, né? O seu pai estava lá, ajudou nas eleições e tal. Tinha uma grande expectativa em 2018 de uma mudança real. Você acha que também estava, de alguma forma, ali contribuindo. E frustrou os brasileiros. Então, a palavra real que a gente tem é decepcionado, porque se perdeu aquela chance. Né? Na medicina, eles têm lá uma responsabilidade do médico, no negócio de direito, eles têm uma expressão lá, perda de uma chance. Então, se perdeu uma chance real de transformar o Brasil, infelizmente. Agora a gente tem que trabalhar para gerar essa chance novamente. E política também é ciclo, né? É nuvem. Vamos trabalhar para isso. Moro, muitas pessoas ficaram, assim, realmente encantadas com aquele clássica série, né, feita pelo Zé Padilha, O Mecanismo. Primeiro eu queria a tua opinião de o que você achou, enfim, de quão fidedigno, de fato, foi aquele retrato dos fatos. Óbvio que tem um componente de ficção ali para espetacularizar, claro. Mas eu queria te perguntar, porque as pessoas imaginam que pode ser mais ou menos aquilo na vida real. Qual foi o momento, se você consegue remontar a um momento específico, onde você, junto com toda a força-tarefa e os procuradores, começando a juntar os pontos, ali onde vocês estavam desnudando todo aquele propinoduto, os caminhos do dinheiro ilícito, que vocês juntaram as peças do quebra-cabeça e perceberam, tem caroço nesse angu, e aqui a gente achou o tesouro roubado, vamos dizer assim. Teve um momento, alguma reunião que você estava lá em Curitiba quebrando a cabeça de madrugada e falou, eureka? Teve esse momento ou não? Não, isso foi não crescendo, né? Porque quando começou devagar não, começou menor, uma operação grande para a Polícia Federal, mas ninguém imaginava aquelas dimensões. E no decorrer de 2014, principalmente, foram aparecendo algumas pistas, né? Alguns sinais. Então, um comprovante de depósito em dinheiro no escritório do Alberto Youssef em favor de um senador da República. As ligações do Alberto Youssef com o Paulo Roberto Costa. E depois a constatação de que as contas de empresas fantasmas que eram utilizadas por ele tinham recebido valores milionários depositados por grandes empreiteiras. Então, por que uma empreiteira como, sei lá, Mendes Júnior deposita milhões na conta de uma empresa fantasma controlada por Alberto Youssef? Então, você vai juntando, né, essas peças todas. E isso gerou uma grande movimentação em Brasília, na imprensa, uma grande atenção. Quando a gente começou a perceber também muitos advogados de São Paulo, grandes escritórios, né, começando a frequentar muito... Jantar de 20 mil a cabeça. Muita gente lá em Curitiba, indo para Curitiba, nada de errado nisso. Né? Mas, gente, olha, tem realmente gente grande envolvida e gente preocupada. Mas eu acho que o momento-chave foi quando o Alberto Youssef e o Paulo Roberto Costa deram pela primeira vez um depoimento em audiência pública. Acho que isso foi ali por final de setembro ou começo de outubro, que foi para mim aquele... De 14. De 2014. 2014. Para mim foi aquele momento assim, não de eureka, mas foi aquele ponto de não retorno. Sim. Point of no return, dá para lembrar que tem aquela música do Fantasma da Ópera, né? Tem uma música famosa lá, Point of no Moro, return. fã de Fantasma da Ópera, essa eu não esperava, não. E aí foi aquele momento assim que a gente pensou, olha, agora não tem volta atrás, né? A caixa de Pandora está aberta, não para sair as maldades, mas para as maldades serem reveladas do que já estava acontecendo. Você falou em maldade, então eu vou pegar aqui um livro que eu trouxe, Moro, chamado A Antologia da Maldade. Eu adoro esse livro aqui, é uma antologia de frases, né? Uma coletânea de frases. Aí por acaso, eu arranho aí como um frasista, eu finjo que eu sou um grande frasista, mas eu gosto de colecionar essas frases, essas tiradas aí que sobreviveram aos testes do tempo. Aí, os seus detratores bolsonaristas normalmente falam, Moro traidor, Moro traidor. Juro que não foi de caso pensado, mas realmente não, tem vários temas, vários itens, e no item traição tem uma troca entre você e Dilma Rousseff, e eu queria só que você talvez voltasse a esse momento e desse a sua opinião sobre
o que isso revela para você de todo aquele Eu período? vou ter que ver aqui, porque eu Então não me vamos lembro lá. disso. A Dilma disse o seguinte para você. Eu vou ler a Dilma Tá. e você lê o seu. Tá bom. Ela disse algo assim. Um jogral, um jogral. Hã? Um jogral. Você vai imitar a Dilma? A minha imitação dela é bem mais ou menos, mas vamos tentar. Olha só, em Minas, na escola, quando você aprende sobre a Inconfidência Mineira, tem um personagem que a gente não gosta, porque as professoras ensinam a não gostar dele. Ele se chama Joaquim Silvério dos Reis, o delator. Eu não respeito o delator, até porque eu estive presa na ditadura e eu sei o que é. Tentaram me transformar numa delatora. A ditadura fazia isso com as pessoas presas. Dilma Rousseff, ex-presidente da República, a propósito das delações premiadas na Operação Lava Jato em junho de 2015. Aí você, numa palestra em São Paulo, no dia 28 de setembro de 2015, sobre essas delações premiadas, respondendo Dilma Rousseff, disse, eu te dou a oportunidade aqui de você ler na sua própria voz, a última aqui na direita. Tá. Às vezes, as únicas pessoas que podem servir como testemunhas de crime são os próprios criminosos. Uma das regras é que tudo que o colaborador disser precisa encontrar prova de colaboração. É traição? É traição. Mas é uma traição entre criminosos. Não se está traindo a Inconfidência Mineira, não se está traindo a resistência francesa. Respondendo aqui a Dilma Rousseff. Sim, era um caso no qual havia um crescendo das investigações e alguns colaboradores ou delatores, como preferirem, que eram dirigentes de empreiteiras, acho que ela até falava especificamente sobre o CEO da UTC, tá? Que tinha falado em Caixa 2, em dinheiro para a campanha dela. Ela fez esse comentário e numa palestra, outras pessoas faziam esse comentário. Eu falei, olha, uma coisa é você trair os inconfidentes. Uhum. Uma coisa é você trair a resistência francesa. Uma coisa é você trair Jesus. Sim. A outra coisa é você, um criminoso, trair outros criminosos, revelando crimes que foram praticados. Porque a corrupção, por exemplo, é um crime que é praticado em segredo. Normalmente envolve quem paga e quem recebe. Se ambos ficarem calados, a gente nunca vai saber. Mas o que era feito? Primeiro, o que era pedido para os delatores? Somente a verdade. A palavra deles precisava ter sempre corroboração por outras provas. Então, quando um deles dizia, olha, depositei, sei lá, milhares de reais ou milhões de reais na conta do fulano X a pedido do fulano Y, num político. Você ia lá na conta e verificava se tinha aquilo mesmo. E rastreava o dinheiro. Quando se dizia, depositou $1 milhão na conta na Suíça, você ia lá e checava toda essa informação. Então eles vêm com umas historinhas, né, que o delator é o traidor. Na verdade, assim, são criminosos traindo criminosos, sempre se buscando, no entanto, eles buscam benefício, mas a justiça sempre busca o quê? A verdade. E a verdade depende daí da declaração deles ser corroborada. Tudo o que foi dito, né, na Lava Jato, encontrou a prova de corroboração para que a pessoa fosse acusada. Tá? Então, por exemplo, quando se fala que Odebrecht reformou o sítio de Atibaia, que era o sítio que era utilizado pelo Lula como se fosse propriedade dele, não é a palavra dos colaboradores. Você tem lá o quê? Provas documentais desses pagamentos, a própria reforma física, e você tem a presença física, que sequer é negada, do ex-presidente no sítio. Ou seja, não é uma acusação feita com base em delação, é uma acusação feita com base em prova, inclusive documental. Eu entrevistei aqui o Reinaldo Azevedo, também outro que é apaixonado pelo Sérgio Moro, e ele disse lá para as tantas que, olha, eu desafio o Sérgio Moro a me mostrar aonde, em que página estão as provas contra o Lula. Em que página, Moro? Em que página? Olha, isso aí é engraçado. Teve muita gente que era a favor da Lava Jato, né? Até o momento do impeachment da Dilma Rousseff. Depois, por algum milagre, mudança repentina de humor, né? Quando a Lava Jato começou a ir contra outras pessoas de outros espectros políticos envolvidos em corrupção, acabou mudando de opinião muito rapidamente. Então, tem uma transformação da opinião assim que acho interessante.
O que é importante? Você sempre manter a coerência. Então, se você critica a corrupção de X, tem que criticar a corrupção de Y. Se você defende que a honestidade é parte fundamental da política, não pode ser para um e para o outro não. Então tem que valer para todo mundo. Isso a gente sempre fez. E as provas ali em relação ao Lula, veja, a sentença foi... Não fui eu que condenei o Lula tão somente. O tribunal em Porto Alegre, 3 outros magistrados analisaram as provas, fizeram um julgamento público. Depois o próprio STJ lá em Brasília. Depois ele foi condenado num outro caso, né? Do sítio de Atibaia por outra juíza, também confirmado pelo tribunal. E depois você tem 6 bilhões de reais recuperados pela Petrobras. Isso não aconteceu em Marte, ou, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos. Não, aconteceu no Brasil, numa empresa chamada Petrobras, durante o governo do PT. E toda a história está lá. A gente sabe que no Brasil, até o passado é incerto. Até o passado é incerto. Vamos passar uma lupa no passado, mas você mencionou o Lula aqui novamente, eu não vou deixar aqui para perder o fio da meada. Você teme que o Lula, depois de ter passado o que passou, ele sempre se viu como... Pô, inclusive, eu vou até pegar aqui no livro, porque eu acabei... Antes de ler essa aqui, tem uma que eu adorei também sobre o Lula. O Lula é viciado em si mesmo, dizia o Milor Fernandes, humorista carioca, célebre humorista. E ele tal... Você teme que ele venha agora com uma sede revanchista? Eu não temo ninguém, né? No fundo, eu fui juiz 22 anos, eu tive processo contra Fernandinho Beiramar, a quadrilha dele, contra lideranças do PCC, como Luciano Tio Patinhas, que era uma liderança importante do PCC. A gente fez a transferência do pessoal do PCC para presídios federais. A gente teve a Lava Jato, na qual a gente enfrentou esse sistema da impunidade. Então, eu não temo ninguém. Agora, eu estou buscando na política, duas coisas. Primeiro, dizer a verdade. E 2, buscar instrumentos, tá, para que a gente possa voltar a ter um país que ande para frente, em combate à corrupção, em integridade na política e melhorar a vida das pessoas. Tá? Existem outras pessoas que têm uma visão negativa. Eu não estou indo para destruir ninguém na política, eu estou indo para construir. Existe um certo revanchismo e a gente vê já hoje, tem uns processos malucos aí que o pessoal está propondo contra mim. Né? Teve um grupo de deputados do PT que entrou com uma ação popular pedindo que eu indenize o governo pelos danos causados pelo combate à corrupção. Então, naquele mundo paralelo, né, o multiverso do Doutor Estranho, não sei, eu não vi o filme ainda. Tá? É bom. Mas, assim, talvez isso faça algum sentido na mente de algumas pessoas. Mas mostra muito mais sobre eles do que sobre mim. Porque eu apliquei a lei, porque eu busquei lá a justiça. O que mostra para eles que eles têm uma visão deturpada. Que a corrupção faz bem para a economia, que a corrupção faz bem para a democracia. É o perfeito aqui, eu vou pegar já o ensejo aqui, já vou vir com a próxima provocação aqui do seu exército de detratores aí. Eu mencionei aqui o Reinaldo Azevedo, eu tenho quase certeza que isso aqui foi algo que eu anotei, que foi bem elaborado, não estou emitindo nenhum juízo de valor, mas eu vou ler aqui para você um trecho de uma participação do Reinaldo Azevedo, e você comenta exatamente é mais um ponto de contenção sobre o legado da Lava Jato. Mas eu virar comentarista do Reinaldo Azevedo... Não. Então, mas isso aqui representa a visão de muitas outras pessoas que partilham dessa visão. Ele disse o seguinte... Todos os criminosos partilham dessa visão. Pode ser. Quem gera insegurança para o empresariado é o STF ou Moro, Bretas e Valisney? Quem mandou prender e bloqueou bens de empresas gigantes como Mitsubishi, Bradesco, Gerdau, Pactual, Philips, só as que eu lembro de cabeça, fora centenas, sim centenas de outras menos conhecidas? Tantas tiveram bens bloqueados por anos, mesmo tendo os executivos inocentados. Quantos bilhões bloqueados nessas 3 varas no Brasil? Dizem que só no Rio são 20 bilhões. Também foi o STF que armou os Wesley Day e atrasou 3 anos a reforma da Previdência e custou 200 bilhões de reais aos cofres públicos, ou foi o lavajatismo? Uma série de perguntas retóricas, estou te servindo o buffet aqui para você, devorar. Qual que é a postura decente? Isso vale também para um conselho para o mundo corporativo. Primeiro, você tem que ter um programa de compliance.
para evitar que sua empresa se envolva em casos de corrupção. Tá? Caso, no entanto, o programa de compliance falhe, seus controles não sejam adequados, você tem que fazer uma investigação corporativa interna, elucidar os fatos. E a primeira providência a tomar é cessar a prática criminosa. Aí você pode avaliar se você vai comunicar o fato às autoridades ou não. Essa é uma escolha. Se você decidir comunicar os fatos às autoridades, diga a verdade. E faça um acordo de leniência. Todas essas oportunidades estavam à mão dessas grandes empreiteiras desde o dia número 1 da Operação Lava Jato. E mesmo antes, porque a lei é de 2013. E é o que fazem as grandes empresas do mundo. Lá nos Estados Unidos, como uma grande empresa se envolve no ilícito, tá? Normalmente o que ela faz? Ela apura os fatos, comunica às autoridades, faz um acordo, paga as multas de indenização, mas principalmente cessa a atividade delitiva. Ou a gente vai passar a mão na cabeça de quem comete crimes. Porque o grande problema do raciocínio deturpado desse comentário é não ver a responsabilidade dessas empresas, e não estou dizendo esse rol, tá? Dessas empresas que cometeram crimes e queriam continuar cometendo. A Odebrecht tinha um departamento de propina. A Odebrecht subornou 4 ex-presidentes do Peru, para a gente não ficar aqui no Brasil. A Odebrecht gerou um império da corrupção no Brasil e, em vez de ela procurar as autoridades para cessar as atividades delitivas, ela só fez isso 2, 3 anos depois do início da Operação Lava Jato. E ainda durante as investigações, isso foi reconhecido em primeira e segunda instância, numa decisão, depois foi anulada, ainda pagou o suborno novamente durante as investigações para o presidente da Petrobras. Então, assim, é inimaginável que uma pessoa venha defender aqui a continuidade da atividade criminal empresarial e não veja o problema, e o problema seja não no controle, não nas atitudes que visam reparar o dano e aplicar a lei, mas pense dessa forma, entender? Não, então quer uma licença para delinquir? Essa é a questão? A empresa é tão importante para o país que ela precisa ter uma licença para fazer o que ela quiser? É isso que eles querem? Se é isso que eles querem, se é isso que eles aceitam da construção de uma economia e uma democracia moderna, está perfeita a afirmação. Agora, se a gente quer realmente falar com senso de realidade, fora do multiverso da loucura, o que a gente quer é a aplicação da lei. O que a gente quer é que as empresas cumpram a lei e o que a gente quer é que as empresas compitam de maneira leal umas com as outras. Porque vários desses crimes aqui estão relacionados também à concorrência desleal. É conseguir uma licitação em detrimento da competição, da concorrência real. Como é que você vê empreiteiras como a Camargo Corrêa e a Queiroz Galvão, que estão sendo muito prestigiadas aí pelo governo Bolsonaro em vários projetos de infraestrutura, na figura do Tarcísio, está sendo o caso aí, que estavam, obviamente, envolvidas até... Eu acho que a Queiroz eu não sei, mas a Camargo Corrêa fez um acordo de leniência. Sim. Todas essas empresas, e aqui também deixamos claro, não é política de terra arrasada. Sim, você isso fez, é importante ressaltar. O importante é assim, reconheça o erro, mude de atitude e construa um novo futuro para a sua empresa. A própria Odebrecht, com todas essas críticas que eu fiz aqui, fez isso. O que é louvável. Acho que ela demorou muito tempo, mas é louvável. Hoje é uma nova empresa. Mudou até o logo, até onde me consta. Mudou o nome, a marca e tal, mas assim, o importante é mudar a cultura empresarial. Sim. Agora, defender, como faz esse indivíduo, uma cultura empresarial baseada em crime e desonestidade é um disparate. Se ele for, ele só é levado a sério no Brasil. Se ele for falar lá fora sobre isso, é uma piada. Aí é que só no Brasil que esse discurso de combater a corrupção prejudica a economia tem alguma ressonância, porque isso é um absurdo. Em nenhum lugar do mundo sério se pode fazer esse tipo de afirmação. Que fique claro aqui, eu tenho quase certeza que foi o Reinaldo Azevedo que escreveu isso, eu só digitei na época e guardei. E estou apresentando aqui hoje. Eu nem tenho a ver, não tem nenhuma relação com esse indivíduo. Estou falando assim, esse tipo de afirmação. Sim, esse tipo de afirmação é recorrente. Esse tipo de afirmação é equivocada. Vamos de Tolê zoando o seu conterrâneo pé vermelho. Fala, meu bom, vamos trazer algumas perguntas aí, vamos prestigiar quem está nos prestigiando, vamos que vamos. Alisson França, boa tarde. Moro, gostaria de agradecer pelo trabalho exemplar com a Lava Jato e criticar a forma que conduziu a pré-candidatura, mas obrigado por me abrir os olhos, pois estou indo embora do Brasil no próximo mês. Isso é uma tônica cada vez maior. Eu tenho visto muitos amigos meus
nesse êxodo aí, enfim, tentando buscar novos horizontes aí fora, né? É triste, mas é o que é. Eu vou aproveitar em cima do que ele te disse, passar a bola para você, Moro. Você fez uma travessia pelo Brasil por alguns bons meses aí, realmente visitou vários rincões desse Brasilzão. Eu lembro que um dos seus maiores algozes era o Ciro Gomes, né? Ele falava assim, repare bem, pô, o Sérgio Moro não sabe onde é que fica o Rio Acaraú. Quero ver onde ele me apontar no mapa aqui, onde é que fica o Rio Acaraú. Mas o que você descobriu nesse Brasil profundo? Qual é a gente que você se deparou? O que você aprendeu que você não sabia antes do tecido social brasileiro? Tem todo um Brasil que dá certo por aí. Então a gente viajou bastante, fui para o Ceará, na terra do Ciro Gomes, não, né? É maldade com o pessoal do Ceará. Mas eu fui lá para a terra dele, onde ele pelo menos teve a carreira política. Fui do interior, fui na capital, fui no Piauí, fui em São Paulo, agora estou no Paraná viajando. Percorri todo o país. O que eu acho bacana no Brasil, assim, o Brasil persiste. Sem dúvida. Com todas essas dificuldades. Né? É um país de dimensões continentais, tem uma população criativa, né? Tem uma população solidária. Nós ouvimos coisas, né? Nós somos muito dessas organizações não governamentais, fomos também em hospitais, entidades de assistência social, fomos em grandes empresas e também em pequenas empresas, ouvir as pessoas, porque esse é o Brasil real, né? E esse Brasil real, ele impressiona muito, porque ele é muito positivo. E a gente pôde ouvir alguns depoimentos, assim, são coisas que, sabe, realmente tocam você por dentro, que independentemente da política, de você ganhar ou não ganhar, de você perder ou não perder, mas isso é um crescimento pessoal, sabe? Você ter essa oportunidade, essa riqueza de falar com as pessoas. Eu me recordo, por exemplo, no próprio Ceará, nós tivemos no hospital São Camilo, de Limoeiro do Norte, falando com a diretora do hospital, SUS, atende SUS, e ela falando das dificuldades que ela teve na pandemia e das dificuldades que ela tem até hoje de atender, de dar um atendimento para as pessoas, né, com dignidade. E assim, sabe aquele tipo de depoimento que você se emociona, né? Porque você vê a dedicação. Não é um negócio falso, assim, é a dedicação da pessoa. Tivemos também, falar de novo de hospital, mas tivemos no hospital ali em Ribeirão Preto e falamos com a chefe do setor de oncologia do hospital para ouvir esses dramas. As Santa Casas estão com uma dívida pesada, o governo não reajusta essa tabela SUS há 200 anos e, do outro lado, são crescentes as despesas na área da saúde. Mas eu ouvi uma coisa assim, para mim que tocou também. Ela falou, a pessoa me falou assim das dificuldades que ela tinha para dar o tratamento de ponta, que ela sabe que existe, né? Mas o Estado não disponibiliza para as pessoas. E às vezes a pessoa pensa assim, puxa, se eu tivesse o tratamento de ponta, eu consigo de repente salvar essa vida. E o sofrimento que você via na pessoa assim, né, de ter esse tipo de constatação, entendeu? Agora, muitas coisas boas também. A gente visitou organizações não governamentais que ensinam arte, música, dão uma educação fantástica para as crianças. Você vê a esperança. Então, acho que essa saída do Brasil, né, eu até entendo as pessoas que, puxa, eu vou sair, desisto, mas a gente não pode desistir do Brasil não, sabe? Tem um Brasil por aí que é fantástico, né? Seja no interior, seja nas grandes capitais. E agora eu pretendo fazer a mesma coisa no Paraná. Voltando ao Paraná, né, eu sempre Vai ter gastamentos com passagem, pelo menos. Né? É por aí. Mas a parte positiva é assim, eu acho que eu escrevi história no Paraná, a partir do Paraná, na Operação Lava Jato. E a ideia é agora com o povo paranaense buscar escrever novas páginas, de um jeito diferente, mas valorizar também essa sensação, esse orgulho de ser paranaense, saber que a gente conseguiu construir isso juntos e retomar essa história. Tô lhe zoando, meu bom. Vamos que vamos. Bora lá, Matheus Kita. Moro, em seu processo político existiu algum momento no qual elenca sua maior decepção? E como jurista, poderia comentar algo sobre o punitivismo? Geralmente associam a corrente do punitivismo ao lavajatismo, ao eficientismo penal, né? De fazer valer, de doa quem doer. E você
Eu Você acho compactua engraçado, disso? né? Ou não? Não, eu acho engraçado. Então, dá para fazer até um paralelo com as empresas. Né? Vamos pensar assim, Sim. o juiz ele foi muito severo, porque ele privou um indivíduo da liberdade dele por vários anos, né? Então, grave isso consequência. Aí você vai ver o cara é um assassino, né? Que matou alguém. É a mesma lógica lá das consequências. Não, olha, numa civilização normal, numa democracia, a lei tem que valer para todos, ninguém pode estar acima da lei. Então, se a pessoa cometeu um crime, ele tem que sofrer as consequências. Claro que a lei, o juiz tem que ser sensível às circunstâncias. Mas quando se fala, por exemplo, crime de corrupção, de colarinho branco, não existe normalmente circunstâncias aceitáveis, porque a pessoa não pratica isso por necessidade, mas sim por ter tido, ao contrário, grandes oportunidades para fazer isso. Então, eu não vejo punitivismo. O que existe aqui no Brasil é uma grande distorção, que é um país dos privilégios, né? Eu vejo que nós somos o país que, dos mais tardiamente, pelo menos aqui na América Latina, fomos um dos que mais tardiamente aboliu a escravidão. Isso diz um pouquinho do nosso atraso. E tem muita gente interessada nesse atraso. Então, quando se fala punitivismo, aplicar a lei para quem cometeu crime de corrupção, né? Como é que isso pode ser punitivo? Isso é aplicação da lei. Né? Então, isso é bobagem, esse tipo de rótulo. Agora, do outro lado, sim, a lei tem que ser aplicada com devido processo legal, claro, com garantias fundamentais, mas não é isso que se coloca. Né? Na Lava Jato, todas essas garantias fundamentais foram respeitadas. Direito ao silêncio, direito a um julgamento. Agora, as pessoas que cometeram crimes são culpadas, têm que sofrer as consequências. E você, olhando para trás, em retrospecto, você diria que você cometeu algum erro nos últimos tempos? Algum erro que você se arrependa? Não, eu acho que eu tenho um certo idealismo, né? E às vezes isso acaba me impulsionando, e às vezes a gente acaba não percebendo algumas coisas, alguns obstáculos no caminho, que eventualmente se percebesse, talvez tivesse ficado mais retraído. Mas a minha luta, ela continua sendo para melhorar o país. Mas não necessariamente erro moral, talvez erro de cálculo? Você talvez ter subestimado as engrenagens da política? Eu acho que quando eu vim ao Brasil, né, no ano passado, eu tinha uma grande expectativa que a gente conseguiria romper essa polarização. Hoje a gente vê uma polarização mais consolidada. Espero que há ainda essa chance, espero que isso não aconteça. E ainda são vários meses até a eleição. Mas talvez eu tenha subestimado um pouco o excesso dessa polarização, que ela se retroalimenta. Um extremo alimenta o outro e, infelizmente, quem perde nisso é o país. Você acha que Lula e Bolsonaro estão, de fato, ali numa dobradinha para regar para o debate do primeiro turno? Se tivesse que apostar, vamos lá. Vão arregar ou vão participar? Do debate? Eu acho que nenhum deles vai no debate. Sempre pensei assim. E o que isso revela para você? Revela que, no fundo, você falta substância, né? Falta proposta, falta projeto de país. Você tem um que fala que política econômica é para discutir depois das eleições. O nível da política brasileira chegou a esse ponto, né? Que você não sabe exatamente o que vai acontecer com o país em 2023, o que é muito grave. Por isso que a gente precisa construir essa resistência no Congresso, nos governos estaduais, por isso que a gente não pode desistir. Tô lesoando, meu bom. Fala, meu faixa. Tô lesoando. Vamos lá, vamos receber mais perguntas, vamos interagir com a plateia. Isso aí, vamos pegar um gancho aí de umas 3, 4 perguntas dessa vez, então. Vamos que vamos. Lembrando o pessoal se inscrever lá nos outros canais, nas outras redes do Marinho também, né? Nesse primeiro, né? O canal do André Marinho, batemos 300 mil inscritos ontem. Grande momento, grande marca, seguimos em frente. Temos apenas um mês aqui de André Marinho Show. Canal de cortes também, para acompanhar o filé mignon aqui das lives, né? Exatamente. Cortes do Marinho, os melhores momentos aqui, também link na descrição. E também o nosso canal no Telegram, né? Para acompanhar conteúdos exclusivos. Logo mais vou soltar o link das 2 redes sociais aí no chat, então vocês cliquem e sigam lá. Acompanhem lá, galera. t.me/o_André Marinho. t.me/o_André Marinho. Voltando para as perguntas. Fábio Júnior Cabral. Moro, em 1850, o Lincoln aboliu a escravatura nos Estados Unidos com a compra de parlamentares à época. Hoje, ele é considerado um dos melhores presidentes. Na política, os fins justificam os meios?
Olha, eu acho que as práticas evoluíram bastante desde o século passado, do século retrasado, né? Estamos falando do século XIX. Foi após a Guerra da Secessão, né? No finalzinho da Guerra da Secessão, que foi aprovada a 13ª emenda. Isso está imortalizado na história. Tem aquele filme, né, do Spielberg, que é um belo filme sobre o retrato daquele período. Mas eu acho que a gente não pode justificar os comportamentos adotados naquela época à luz dos dias de hoje. Nós temos que evoluir. Então é a mesma coisa que você, por exemplo, dizer, o Watergate, o Nixon, ele utilizava trapaça e de suborno contra os adversários dele. E era legítimo porque ele tinha o fim político de fazer lá o que ele acreditava na visão política dele para os Estados Unidos. Então acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente não pode ter esse tipo de avaliação. E o que eu vejo aqui particularmente é o contrário. Nós temos feito tantas transigências éticas nos últimos 30 anos e essas transigências éticas não nos levaram a nada. O Brasil está há 30 anos sem ter um crescimento econômico vigoroso, com uma imensa desigualdade social, né? O Brasil é um dos países que menos cresce no mundo. E a gente viu países como Coreia do Sul, a própria China, que estavam atrás da gente despontando. Então, assim, toda essa corrupção foi, então, para a gente crescer economicamente? Se foi, cadê? Então, o que a gente vai entregar com esse tipo de concessão moral? A gente não está entregando nada. Ao contrário, os estudos mais recentes de ciência política são no sentido de que o crescimento econômico está diretamente vinculado à qualidade das nossas instituições. Pega lá aquele livro do Daron Acemoglu, do James Robson, Por que as Nações Fracassam, os novos livros do Francis Fukuyama, Ordem e Decadência Política. A visão é exatamente o contrário, que uma cultura política extrativista, de captura do Estado, não gera desenvolvimento, pelo contrário, gera atraso. Então, assim, o exemplo do Lincoln não é válido, né? E veja, ele aboliu a escravatura. Aqui a gente está falando em continuar a corrupção para continuar engordando o patrimônio de gente desonesta, porque não levou a nada mais. Nada mais foi construído além disso. O que o roubo da Petrobras trouxe de benefícios à Petrobras? Ou de melhoria institucional do Brasil? Nada. Antes da gente voltar para as questões aqui, você tinha mencionado só os Estados Unidos aqui, a gente acabou de ver lá uma tentativa de assassinato ao Justice da Suprema Corte, o ministro Brett Kavanaugh, que foi nomeado pelo Trump. Eu queria que você comentasse isso, que realmente está descambando para esse lado, e além disso, o critério principal que foi usado pelo atual presidente Joe Biden para nomear a Ketanji Brown Jackson, KBJ, como a sigla, né, a inicial dela ficou conhecida agora, foi o fato que ela era negra e mulher. Então ele usou a primazia da questão genética e da identidade dela antes de qualquer consideração do notável saber jurídico, da reputação ilibada dela. Você acha que isso é louvável, é admirável? Como é que é a tua visão? Bem, o primeiro ponto, né? O primeiro ponto, lamento, né, essa tentativa de assassinato. Acho que ela também não evoluiu muito além de um plano. De todo modo, reflete o risco que esse radicalismo político nos oferece e a responsabilidade das pessoas. Porque você ganhar a eleição com base em discurso de ódio, nós contra eles, amigo e inimigo, você pode até ganhar a eleição, porque o mais fácil, né, na política é você criar um bode expiatório. E você coloca toda a culpa nesse bode expiatório. Isso rende voto. Agora, se é para ganhar a eleição dividindo o país, vale aquela mensagem bíblica, cuidado com o que você semeia, que você vai colher. Quem colhe vento, quem semeia vento, colhe tempestade. É isso que pode acontecer. Por isso que, desde o início, quando eu entrei na campanha, na pré-campanha, eu dizia, olha, eu não vou fomentar divisão entre brasileiros ou discurso de ódio. Nós temos que nos unir em prol dos objetivos comuns, e não ao contrário. É claro que a gente faz essas críticas todas, mas discurso de ódio, nunca ninguém ouviu nada de mim. Tá?
Então, esse tipo de incidente, tentativa de assassinato, planos conspiratórios, coisas que podem acontecer, são de direta responsabilidade desses monges do ódio, que estão na política. Eu acho isso muito triste. Outra questão, né? Olha, eu não acompanhei tão de perto, né? Imagino que seja uma pessoa extremamente qualificada. Sem dúvida. E acredito que a escolha foi guiada por isso. E também não tem nada de errado você buscar um pouco mais de diversidade dentro da composição de uma corte constitucional, de uma Suprema Corte ou de qualquer outro corpo diretivo. Veja, a gente tem hoje um movimento muito forte no mundo empresarial, que é o movimento ISG. Sim. Né? E uma das bandeiras é buscar mais diversidade, maior presença, por exemplo, de mulheres. Eu acho que é algo importante, por exemplo, aqui no Brasil, a gente ter mais mulher na política. Eu acho que as mulheres, elas têm muito Você já está contribuindo. mais a contribuir. A Rosângela, no caso, vai contribuir com isso. Quem vai contribuir, no fundo, é minha esposa. Sim, Espero sim, que ela claro, contribua. claro. Ela vai tomar essa decisão. Mas, independentemente dela, da Rosângela Moro, o fato é que mais mulheres na política normalmente é algo positivo. Boa. Né? Boa. Temos que reconhecer aqui, André, que, Claro. em geral, elas são melhores do que nós. Sem dúvida. Não. Sem dúvida. Então- Sem dúvida. Tolê, vamos que vamos? Podcast Três Irmãos. Moro sair para deputado e tendo uma votação expressiva no partido que está, fará você eleger várias pessoas, inclusive investigadas pela Lava Jato. E aí, já pensou nisso? E aí, mais uma batata quente no teu colo? Olha, esse sistema proporcional gera muitas vezes essas distorções. Eu estou no Paraná, né, e ali não me parece que esse seja o caso. Tá? De todo modo, a gente tem que construir sempre, né, um grupo político e tem que tentar construir em cima dessas bandeiras. Tem alguns movimentos interessantes, como aquele 200+, né, que visa comprometer pessoas que vão se candidatar com bandeiras específicas, por exemplo, fim do foro privilegiado, volta da execução da segunda instância. Mas a gente tem lá, o que eu vejo hoje no cenário político do Paraná, tem um corpo qualificado, né, para concorrer junto ali no União Brasil. O que não impede de nós, eventualmente, não discutirmos, talvez seja o caso realmente de mudar esse sistema, que a votação em único candidato acaba levando vários que não foram exatamente escolhidos pelo eleitor. Agora, Esse sistema proporcional, né? desde o Rodrigo Maia, que está lá, PEC do foro, fim do foro privilegiado, prisão após segunda instância, tudo engavetado, empoeirado com teia de aranha em cima já. Sem vender sonho aqui, você realmente acredita que, em sã consciência, que eles vão se submeter a isso e eventualmente podem pautar isso? A política é como nuvem, ela muda bastante. Isso é verdade. A própria Operação Lava Jato, quando ela começou, se me falasse assim, olha, você vai ter um processo que vai ter essas grandes empreiteiras, é o maior esquema de corrupção da história do Brasil, você vai ter essas pessoas respondendo pelos seus crimes, inclusive sendo presas, inclusive ex-presidente da Câmara, inclusive ex-presidente da República. Eu ia falar para o cidadão, meu amigo, acho que não, né? É improvável. Então, assim, a vida é cheia de probabilidades, nós temos que aproveitar essas oportunidades. Vamos que vamos. Tô zoando? Moro, o que você acha do candidato Pablo Marçal? Mais uma. Os Marçaletes em peso aqui. Paulo Marçal esteve conosco aqui, foi uma baita audiência e eles ficaram aí, seguem aqui conosco. Não, acho que eu já falei até, né? Eu não conheço, né, ele bem. Eu acho que qualquer proposta de candidatura alternativa é válida em relação a esses trebos políticos. E eu, sinceramente, espero que nós tenhamos uma opção nas urnas que possa vencer a polarização. O candidato do União Brasil, e o candidato que eu apoio para isso, é o pré-candidato Luciano Bivar à presidência da República. O Pablo Marçal teve uma entrevista lá com o Cláudio Dantas, que ele ontem lá no Inteligência Limitada disse, a entrevista foi péssima, foi uma coisa horrorosa e tal. Falou daquele jeito. E teve o teu trecho, quando você afirmou, agora que você acabou de afirmar, que ia apoiar o Bivar, o próprio Cláudio Dantas fez uma cara de poucos amigos, uma cara de ter que engolir seco ali. Como é que você viu essa reação do Cláudio Dantas ali com esse momento? Não me cabe avaliar, né? Fazer essa avaliação. Eu sei que tem muita gente, não sei se é o Cláudio Dantas incluindo,
que ficou frustrado, porque eu acabei não conseguindo prosseguir na legenda presidencial. Em relação a esse sentimento, o que eu disse mais uma vez, né? Eu fiquei frustrado. Né? Eu gostaria de oferecer essa alternativa, oferecer essa possibilidade. Mas o fato é que eu não vou desistir, vou seguir outros caminhos. Isso aí. Tá? Acho que isso é importante. Infelizmente, é uma mudança de rota. Sem dúvida. Mas longe de ser olha, não tenho o que fazer, sempre tenho o que fazer. E a presidência, embora o foco seja a presidência, e o foco, né, das pessoas hoje, estou dizendo, o foco é a presidência. Claro. E as pessoas têm a preocupação porque veem que podem ser presidente duas pessoas indesejáveis, mas assim, o país é muito maior do que isso. O Brasil não é Lula, o Brasil não é Bolsonaro. As eleições de 2022 não se resumem a eles. Então vamos criar algo positivo de uma outra maneira, por um outro caminho. É difícil? Bem, vamos começar a andar na direção certa, pelo menos. Mas o homem está aqui firme e forte, em pé, resiliente e pronto em pé para... não, em pé não. Em pé não, está sentado aqui, mas figurativamente falando, mas está pronto para a próxima. E agora a gente está pronto para a próxima, o que vai ser a nossa última pergunta de hoje aqui no nosso André Marinho Show. Exato, antes de fazer a última pergunta, convidando todo mundo aí que gosta de uma boa zoeira, algum conteúdo mais divertido, se inscrever lá no canal Tô Lê Zoando, meu canal aqui no YouTube. Acompanha a fera. Isso, tem zoeira com política, tem zoeira com o nosso queridíssimo Moro lá também. Quem quiser ver ele falando coisas absurdas, se inscreve lá e acompanhe. Vamos lá para a última pergunta. Moro, diante de tudo que aconteceu, você não acha que o seu antigo partido deveria mudar o nome para Fodemos? Que isso? O cara estraga no final, né, cara? Esse deve ser aquela da parte dos velhos. Os caras pagam alto para dar essa rasteira na gente aqui. Logo aos 49 do segundo tempo, mas... Eu tenho um respeito pelo Podemos. Eu saio com algumas queixas, algumas mágoas, mas eu, acima de tudo, respeito o partido, os seus integrantes, e eu desejo também sucesso para eles nas eleições. Tem gente boa, dentro do Podemos. Veja lá o próprio Deltan Delagnol, que concorre lá no Paraná, uma pessoa de firmeza, de princípios. Que está sendo achacada também, né? Que está sendo perseguido, né? Esse é um absurdo. Inventam as causas mais mirabolantes do mundo no TCU, diárias que receberam para fazer o trabalho deles e recuperar bilhões de reais para o país. Né? E como se fosse algo nababesco, quando não era. A pessoa foi deslocada do local do trabalho para trabalhar. E nem é o caso do Deltan, que nem recebeu diário. Então, é o tal do multiverso. Né? Agora, é preocupante quando a gente vê essa inversão dos valores que o Brasil está vivenciando. E para isso que a gente tem que dizer não. Mas eu desejo toda a sorte ao pessoal do Podemos. Tá feia a coisa, mas a gente, de fato, não pode esmorecer. Essa é a mensagem aí que todo mundo aqui que pode amar o Moro, odiar o Moro, respeitar o Moro, e a gente, sem dúvida alguma, respeita e admira a tua trajetória aqui. Eu prefiro aqueles que amam. Não, sem dúvida, mas tem de tudo, eu imagino. E agradeço demais a todos vocês aí que participaram desse André Marinho Show, mais um pra conta, acho que foi o nosso 14º episódio, já estamos aqui no meio do segundo mês de existência aqui do nosso talk show. Agradecer o Tolê, agradecer toda a produção, agradecer também os meus parceiros da Foxbit. Siga aqui, ó, cadê? Aqui, ó, ó o bichinho aqui. Nosso QR Code aqui da Foxbit, por favor, bota aí a câmera do celular de vocês, acessem os produtos e serviços da Foxbit para entrar na boa, tranquilo, sereno no mundo cripto, que você tem que realmente entrar equipado e pronto para conhecer os melhores produtos e serviços que a Foxbit pode te oferecer. Além disso, meus parceiros da Fábrica de Riqueza, agradecer demais o João Marcos, @JoãoMarcosTV, no Instagram, @JoãoMarcos com o TV. Conheçam a Fábrica de Riquezas, um treinamento que vai mudar a sua vida também. É isso. Moro, muito obrigado, de verdade. Obrigado. Pela moral, obrigado pela presença. Perfeito. Realmente a gente passou a limpo aqui, nós somos uma tribuna livre e a gente vai sempre prezar para dar oportunidade para as pessoas que eventualmente foram mencionadas se defenderem, e você se defendeu com muita propriedade. Mas na verdade a ideia, a gente tem que apresentar essas propostas. Sem dúvida. Tem uma série de propostas do que a gente quer fazer. Considerações Isso é finais. extremamente importante. Não, eu estou na vida pública para retomar aquelas bandeiras. Né? Então, acho que a gente tem que discutir, sim, isso é factível, não como algo idealizado, sim. algo distante, mas a gente tem que discutir, sim, como é que a gente faz um Brasil livre dessa impunidade da corrupção, com menor corrupção, como é que a gente consegue diminuir os índices criminais, como eu já fiz quando eu era ministro da Justiça,
Como é que a gente consegue, por exemplo, controlar hoje a inflação que está afetando a vida das pessoas? Como é que a gente consegue melhorar a economia, melhorar o emprego? Então, esse é o debate que a gente precisa fazer. Isso pode ser feito no Paraná, isso pode ser feito em São Paulo, isso pode ser feito em qualquer lugar. Tá? Claro, com atenção às peculiaridades locais. Mas aí a gente marca um novo programa. Fechou. E eu venho mais adiante para a gente discutir essas questões e também não atrapalhar aí a legislação eleitoral, né? Fundamental, é isso. Obrigado, Moro, de coração. Obrigado pela presença, obrigado pela moral. Agradecer a todos. E é isso, minha gente. Até a próxima, estamos de volta. Agora feriadão, curtem muito aí, suas famílias, seus amigos. E a gente volta semana que vem. Hasta la